Olá a todos, bem-vindos ao InfoImagens em Pauta Informativo 577 do STJ. Um informativo que tem, digamos assim, um tamanho médio, cujas peculiaridades basicamente serão: temos aí 7 ou 8 súmulas para comentar, temos repetitivos, e temos uma preponderância clara aqui na matéria de penal e processo penal, que fica aí basicamente com quase metade dos julgados. Nessa primeira rodada, vamos aqui comentar basicamente súmulas, e antes de passar propriamente aqui a palavra aos professores, eu também queria chamar a atenção que esse informativo ele nos traz aqui uma decisão de afetação. É o tema 948, que trata da legitimidade ativa de não associado para liquidação e execução de sentença coletiva. A gente não comenta basicamente essas afetações, a gente só menciona aqui para fins de abordar da forma mais ampla o que tem no informativo. Nessa primeira rodada, estou eu aqui, professor Gabriel Queiroz, na companhia do professor Flávio. Tudo bem, professor Flávio? Tudo bem, Gabriel, Paulo, sejam bem-vindos, alunos Imagens. Eu trago para essa primeira rodada duas súmulas, as de número 565 e 566, que tratam daquelas tarifas bancárias, as tarifas bancárias que tanto nos incomodam. Correto, muito bem. Professor Paulo, o que temos aí? Bom dia, professor Flávio, bom dia, Gabriel, bom dia, alunos. E eu, nessa primeira rodada, vou comentar duas súmulas também, as súmulas 562 e 567, que são aí atinentes, uma à execução penal e a outra a direito penal. Correto. Eu trago, na verdade, duas súmulas, né? Porque a súmula 321 foi cancelada e foi editada com ajuste de entendimento a súmula 563, que trata de aplicação do CDC a entidades de previdência complementar. E trago também a súmula 564, que trata do leasing, né, arrendamento mercantil, e aquela questão da devolução do valor residual de garantia. E de logo eu passo aqui a palavra ao professor Flávio, que está com essas questões de direito bancário, consumidor, e além da questão jurídica em si, são assuntos que nos interessam realmente na nossa rotina. Nos interessam, eu mesmo me incomodo com algumas tarifas que aparecem no extrato, que eu nem sei, na verdade, o que é que são. Essas súmulas, embora não inovem, súmula, pessoal, não inova no ordenamento jurídico. A súmula consolida um entendimento reiterado de um dado tribunal. E qual é o entendimento do STJ sobre essas questões das tarifas bancárias? A Corte fez uma interpretação das normas do direito financeiro. Primeiro, para relembrar que a Lei 4.595 de 64 foi recepcionada pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Essa lei dá ao Conselho Monetário Nacional a atribuição de prever quais as tarifas podem ser cobradas pelos bancos. Até a resolução CMN de 96, quer dizer, a partir da resolução CMN de 96 até uma resolução CMN que foi expedida em 2007, os bancos tinham uma certa liberdade na cobrança de tarifas. Nós chamávamos isso de um sistema de flexibilidade. Os bancos faziam quase o que bem entendiam. Então, em razão disso, eles cobravam realmente muita coisa. A partir de 2007, mais precisamente a partir de 30 de abril de 2008, quando entrou em vigor a resolução do Conselho Monetário Nacional 3518 de 2007, essa resolução diz que os bancos só podem cobrar aquelas tarifas taxativamente previstas em norma específica do Banco Central. Então, a partir dessa premissa, analisando-se a circular que o Banco Central baixou, prevendo que tarifas podem ser cobradas, de logo, a partir de 30 de abril de 2008, ficaram excluídas a tarifa de abertura de crédito e a tarifa de emissão de carnê. Essas tarifas elas não podem ser cobradas nos contratos estabelecidos, portanto, a partir de 30 de abril de 2008, mas podem ser cobradas nos contratos relativos à data anterior a 30 de abril de 2008. E coisa diferente sucede com a tarifa de cadastro, que é aquela tarifa que os bancos cobram para fazer pesquisa, saber se o nome do consumidor está em algum cadastro de inadimplente, esses registros, etc. Essa tarifa ganha expressa previsão na circular que hoje vige no ordenamento jurídico e, portanto, ela pode ser cobrada, inclusive, por agora. É essa a distinção, professores Paulo e Gabriel, alunos em imagens,
que trabalhei com direito intertemporal e trabalho com hierarquia normativa. Correto, para mim está perfeito, não tem nenhuma observação, já é a consolidação, né, do que já vinha, então basicamente acho que está tudo muito claro. Então, por mim pode passar para a súmula 566, não é isso? Eu comentei a 565 e a 566, acho que agora o Paulo comenta a 562. Exatamente. Ok. Pessoal, então é o seguinte, eu também vou comentar as duas de uma vez, a 562 e a 567, são temas que nós já conversamos aqui nos informativos anteriores, e agora o que aconteceu? Elas são veiculadas através de súmula, então é importante que o aluno ele conheça não apenas o entendimento do STJ, mas ele saiba também se aquele entendimento é de um repetitivo ou se ele é sumulado, ele é só da jurisprudência majoritária, tá ok? Então isso pode ser, por exemplo, objeto de questionamento numa prova objetiva com uma pegadinha. Olha, a súmula do STJ sobre essa matéria, então às vezes ele fica assim, nossa, eu sei que o STJ decide assim, mas eu não sei se aquilo é repetitivo, se aquilo é súmula ou se aquilo é só jurisprudência pacificada. Então é bom também que ele saiba não apenas o que o STJ entende, quais os posicionamentos pacíficos, mas se aquele posicionamento é fruto de súmula repetitiva ou jurisprudência pacificada. Bom, majoritária. A súmula 562, ela fala daquela questão do trabalho externo, trabalho extramuros, se aquilo também faz a remissão, ou seja, o desconto da pena pelo trabalho, não é, gente? Então o que acontece? Houve uma divergência porque se alegou que o Estado não teria um controle sobre o que o preso faz extramuros, então não poderia, em tese, descontar esse tempo da pena pelo trabalho. Aí o STJ já tinha batido isso na jurisprudência, já tinha falado o seguinte, olha, se a lei autoriza quem está em fechado ou semiaberto trabalhar fora do presídio, ou seja, extramuros, seria um contrassenso que a lei autorizasse essa atividade, mas não permitisse a remissão da pena, né? Então um raciocínio lógico que não tem como discordar. E o segundo argumento colocado foi o seguinte, olha, se o preso vai ou não trabalhar corretamente, isso aí cabe ao Estado fiscalizar. O preso não pode ser punido por causa disso. E o terceiro argumento, que também é bastante forte, é o seguinte, o Estado não tem condições de oferecer trabalho interno para todos os condenados. Então ele tem que se valer desses convênios com a iniciativa privada, enfim, para executar o trabalho do sentenciado ali. Então, se o Estado não tem condições de oferecer o trabalho interno para todos e tem que se valer do trabalho externo, também seria um contrassenso não permitir a remissão de parte do tempo de execução pelo trabalho, né? Então eu dei 3 fundamentos, a partir de então essa súmula, esse entendimento é sumulado através da súmula 562, tá ok, gente? A 567 fala daquela questão batida do sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico no interior de estabelecimento comercial, se aquilo é crime impossível ou se não é crime impossível. Nós já tivemos oportunidade de conversar aqui em alguns informativos anteriores, alguns infoimagens já gravados, né, que estão disponíveis a vocês no nosso site, e nós falamos o seguinte, olha, por melhor que seja o monitoramento eletrônico, pelo número de câmeras, pela resolução, né, por sistemas aí de todas as maneiras, ainda assim há sempre uma chance de que o crime seja cometido, gente. Sempre. Né? Porque, por mais que tenha um sistema de câmeras aí que tem uma vigilância perfeita, o segurança ele vai descer, vai mexer no WhatsApp dele, ele vai ao banheiro, aí vai passar o gol lá do Corinthians, ele vai tirar o olho do monitor para ver os gols e tal. Então, assim, algumas coisas vão passar batidas. Não tem jeito, por melhor que seja o monitoramento. Então, se há uma mínima chance de ser cometido um crime, a despeito daquele aparato todo, não se pode falar de crime impossível. Para falar de crime impossível tem que ser uma impossibilidade absoluta, tá ok? Então é isso que essa súmula diz, né, que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então eu quero que vocês gravam que não apenas esse entendimento é interessante, mas agora ele é sumulado, tá ok, gente? É isso.
Ok, muito bem. O STJ, acho que para facilitar julgamento, ele está nas súmulas, né? Porque essas discussões aí já são até um pouco antigas aí. Exato, exato. Bom, no meu caso aqui, eu inicio pelo cancelamento da súmula 321 e a edição da súmula 563, que trata da aplicação ou não do CDC aos contratos de previdência complementar, com entidades abertas e fechadas. O que acontece? O STJ, gente, editou já há um bom tempo a súmula 321 dizendo, basicamente, que o CDC seria aplicável às entidades de previdência complementar. Era uma súmula genérica, porque não se discutia a diferença entre as entidades de previdência fechada e aberta, que têm características completamente diferentes. Bom, a evolução do assunto caminhou no seguinte sentido. O STJ passou a ter julgados no seguinte sentido, de que a súmula 321, ela na verdade ela seria aplicável apenas às entidades de previdência privada abertas, porque essas entidades elas oferecem produtos no mercado, tal qual um produto financeiro, vamos assim fazer uma analogia. E é oferecido por instituições financeiras, tem intuito de lucro e tudo mais. Só que o STJ passou a perceber que as entidades fechadas não têm essas características. As entidades fechadas, né, gente, a gente sabe que tem aquela questão que é oferecida a um grupo fechado, tem um instituidor e tudo mais, elas são fundações ou associações, não têm fins lucrativos, impera o regime de solidariedade, existem aqueles conselhos com eleição de representantes, inclusive dos como é que se diz, dos beneficiários. Então, com base nisso, o STJ percebeu que a questão é bem mais próxima de um regime, que eu diria, estatutário. E, com base nisso, vinha entendendo que não se aplicava o CDC às entidades fechadas de previdência privada, porque elas não têm essa característica de produto financeiro, de oferecido no mercado aberto, intuito de lucro. A gente sabe aí que existem até entidades de previdência fechada que tem tido, hoje eu não sei porque tem mais problema no mercado financeiro como um todo, mas que estava tendo excedente e fazendo até, dando prêmio aos associados, assim. Então, é uma sistemática completamente diferente. Com base nisso, o STJ cancelou o enunciado genérico da súmula 321 e editou a súmula 563, que bota os pingos nos is, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de previdência, só que às abertas, não se aplicando às entidades fechadas de previdência complementar. Basicamente é isso, a súmula 563, ela apenas botou os pingos nos is, deixou a coisa mais clara. É isso, professores. Alguma consideração? Posso passar para a próxima súmula? Por mim pode, para mim está bem didático. Só um detalhe, Gabriel. Então, as entidades de previdência fechada serão regulamentadas pelo próprio estatuto e a legislação que lhe aplica, não é? Exatamente, não aplica o CDC. CDC. Basicamente é isso. Eu só alerto aqui também que a gente já tinha discutido esse tema por ocasião do Infoimagens em Pauta informativo 571. Eu comentei esse mesmo assunto tratando de um dos RESPs que embasou justamente esse novo enunciado 563. Eu recomendo que o pessoal dê uma conferida lá, o material já está disponível aí no nosso site. Bom, eu passo agora a súmula 564. É uma súmula que eu diria um pouco complexa. Eu peço que o nosso aluno ele tenha um estudo conjunto, tanto desse vídeo, quanto do nosso material escrito, que vai trazer mais detalhes para complementar o que eu falarei aqui. Qual é a questão toda aqui? Há um contrato de arrendamento mercantil financeiro, leasing financeiro, que, em termos coloquiais, assim, vamos explicar que seria uma espécie de aluguel com opção de compra. Nesses contratos de arrendamento mercantil, numa forma clássica, vamos assim falar, a pessoa pagava aquela quantia mensal. Quando chegava ao fim do contrato, se ela quisesse optar por comprar o carro, o equipamento de informática, ela paga o valor, um valor de opção de compra, e com isso fica com o bem. O arrendante, ele recebe aí esse valor. Só que no Brasil, por características próprias, esse valor que seria pago apenas ao fim do contrato, ele passou a ser, o mercado começou possibilitou que a parte pagasse esse valor
parceladamente junto com, entre aspas, o aluguel. E então há no mercado brasileiro um parcelamento do próprio valor residual garantido, porque, via de regra, principalmente carro, a pessoa realmente fica com o bem. Então, o que se sucede? Vamos supor que o sujeito fechou o contrato, começou a pagar e ficou inadimplente. O que a instituição financeira faz? Entra com ação de resolução contratual e pede a reintegração de posse para que possa vender o bem e recuperar ali o seu prejuízo, ou ter o seu retorno no banco. Mas o que os consumidores passaram a arguir? Olha, se o contrato está sendo resolvido, esse valor residual garantido, que é para fazer frente a uma opção de compra que não vai existir mais, ele deve ser devolvido para mim, porque se o contrato foi desfeito, o banco não tem que reter esse valor. O que o STJ decidiu? O STJ, por um tempo, vinha deu guarida a esse entendimento, por aplicar aquela velha lógica de que resolução contratual repõe as partes ao estado anterior. E aí botava o banco para devolver o valor residual garantido. Só que isso criou uma disfunção no sistema, porque esse entendimento ele findava por fomentar, digamos assim, até obrigar, vamos colocar, o consumidor a ficar inadimplente, porque para ele era ótimo. Ele não pagava, depois recebia de volta o valor residual garantido e o banco ficava com prejuízo. O voto condutor aqui do repetitivo, que dá embasamento à súmula, aborda isso expressamente. Então, o que o STJ fez? Decidiu, olha, é o seguinte, o valor residual garantido, ele tem dupla finalidade. Ele tem a finalidade de servir como preço para a opção de compra, e tem também a finalidade de ser uma garantia mínima à instituição financeira, ou no caso o arrendante, caso ele venda esse bem a terceiro, porque aí ele tem aquela garantia de que vai receber pelo menos aquele valor. Claro, e tem o aluguel também que fica por fora, não vamos aqui tratar. O que o STJ decidiu? Decidiu que mesmo resolvido o contrato, por questão de boa-fé, por questão de equilíbrio nas relações, o que deve ser feito? O banco pega o carro de volta, vende, apura por quanto foi vendido o carro e quanto foi pago de VRG, que é o valor residual. Se verificar que essa soma, na prática, ultrapassa o valor que estava previsto no contrato do valor residual garantido, porque o parcelamento ele vai acontecendo aos poucos, então não tem garantia de que o valor retido pelo banco seja, na prática, maior do que o valor final. Muitas vezes nem vai ser, porque teve inadimplência. Se esse valor for maior, o banco tem que devolver a diferença da garantia mínima, que o valor residual garantido ele nada mais é do que uma garantia mínima, o banco retém essa garantia mínima e devolve a diferença para o comprador. Caso a venda do bem mais o que recebeu de valor residual garantido não chegue à soma total do valor contratual, do VRG, o banco tem o direito de reter e não devolver a diferença de valor residual ao consumidor. Na prática, o que o STJ fez? É como se ele tivesse feito uma espécie de... utilizou o VRG para ser uma espécie de perdas e danos mínimos ali para o banco na operação, porque o banco, quando ele bota o bem no mercado em leasing, ele tem que receber pelo menos o valor do bem que ele adquiriu e mais o retorno financeiro para a operação ter digamos assim, um conteúdo econômico mínimo. Isso, inclusive, está em regulamentações do Conselho Monetário Nacional, até a portaria do Ministério da Fazenda e tudo mais. Então, o STJ, ao meu ver, deu uma solução justa e equacionou bem o problema para que a má-fé não impere, que é o sujeito, na verdade, fazer um contrato de leasing, não pagar nenhuma prestação, pagar, aliás, algumas prestações, usar o bem por um período e, no final das contas, ainda receber um troco de volta. Foi basicamente isso que o STJ decidiu. Espero ter sido claro, professores. É bastante técnico, né, Gabriel? Enfim, bastante específico também. São alguns concursos que vão exigir e vejo que, apesar disso tudo, você foi claro no tema. Aquele que tiver aí interesse nesse tema específico, acho que atende bem aí a demanda. E eu não tenho nada a acrescentar na explicação. E é um contrato que continua na moda, não é, Gabriel? Esse contrato, ele cresceu de um tempo para cá e tem sido muito utilizado e continua sendo utilizado. Então, os examinadores não vão deixar de cobrá-lo nas provas futuras.
Inclusive nós, mesmo na Justiça Federal, agora tem uma enxurrada de ações aí de finan, de arrendamento e tudo, por causa da compra dos créditos aí de vários bancos pela Caixa Econômica, né? Comprou muita coisa do Pan-Americano, então quem se prepara aí para a Justiça Federal não vem pensando que isso é matéria de justiça estadual não, porque as nossas varas estão infestadas aí dessas ações aí de financiamento, leasing, arrendamento, enfim, isso aí não é privilégio só da justiça estadual mais. De fato, a gente aí começou a cuidar desses temas, né? Bom, mas então é isso, pessoal. Só para ficar claro, o valor residual garantido, ele tem dupla finalidade, ele é preço para quem opta por adquirir o bem, e ele é uma garantia mínima ao banco, caso ele tenha que vender o bem a terceiro. Então, ele não tem que devolver esse valor ao consumidor, a menos que a soma do bem vendido, mais o que ele já recebeu parceladamente, a título de antecipação do VRG, a não ser que esse valor some o VRG final do contrato. Se empatar, ou se for menor, ele não tem que devolver nada, até porque o VRG é um mínimo garantido à instituição financeira, ao arrendante. Basicamente é isso, encerramos essa nossa primeira rodada só de súmulas. Teremos mais 6, né, são 7 rodadas ao todo. Fiquem conosco na nossa segunda rodada.